Saudações a todas e todos e todes. Hoje eu estou aqui com o Zig Marley, ele que é fundador do Espaço Felicidade, para a gente trocar uma ideia muito importante sobre o trabalho social da Nufront. Bora trocar uma ideia sobre economia, racismo e papo de futuro para o povo preto? Bora lá! Zig, muito obrigada pelo aceitar nosso convite, muito obrigada por topar bater essa conversa aqui. O objetivo desse nosso vídeo é mostrar um pouco mais para as pessoas da ação do eixo social da Nufront, né? A Nufront é essa plataforma que nasceu em 2018 com o objetivo de democratizar o acesso à educação financeira, e a gente faz isso a partir do rap, a partir de formações que agora na pandemia se tornaram online, né? E você e a sua instituição foram parte, né, desse processo ao longo do ano de 2020. Queria te ouvir um pouco como que você conheceu o trabalho da Nufront, como é que você teve acesso ao nosso trabalho do eixo social. Eu conheci a Nofront por uma conhecida, né, a Arana, ela me falou da Nofront, e aí eu comecei a acompanhar, achei muito interessante, né, e logo de cara já me abraçou a ideia, até pela questão do Racionais, eu sou super fã do trabalho do Racionais, então, quando eu entendi a proposta, que era vinculando as letras, aquilo dali já me cativou na hora, assim, né, então, achei muito genial, né, então, esse foi o primeiro contato, assim, que eu tive. Massa. Porque hoje em dia a discussão sobre o racismo ela está muito em alta na sociedade, mas muita gente ainda não entende por que que a gente fala de economia e racismo ao mesmo tempo. Esse debate ele fez sentido para você? É importante a gente discutir a questão do antirracismo, trazendo esse debate econômico. Foi uma coisa que fez sentido para você? Com certeza, né, até porque nós somos a maioria desse conglomerado de pessoas aí que não tem esse recurso financeiro, né? Então, foi extremamente importante, né? Então, quando a gente volta no histórico familiar também, a gente começa a entender que isso não está só na gente, né? Está tudo num passado aí que vem se renovando com a mesma miséria, né? Sim. E assim, para as pessoas entenderem um pouco mais da sua trajetória, da sua caminhada, se você puder contar um pouquinho a história do Espaço Felicidade e desse acúmulo de trabalho que vocês têm feito, acho que é legal para quem está acompanhando esse vídeo. Legal. O Espaço Felicidade, ele nasce de uma ação de cinema chamado Felicinema, que iniciou em 2017, né, aqui na Favela da Felicidade, Zona Sul de São Paulo. Esse cinema ele acontecia nas áreas externas das áreas abertas da favela, né, não tinha um lugar para acolher, então a gente sempre foi no último domingo do mês e, para minha sorte, sempre chovia, né, o tempo estava frio e eu usava os equipamentos emprestados do meu trabalho, né, que é a Fábricas de Cultura. E esses equipamentos tinham outra agenda de empréstimos, então, quando era cancelado, só ia acontecer no último domingo do outro mês, né? Então, eu comecei a observar que as crianças, quando chegavam os equipamentos na sexta, na minha casa, as crianças já viam, já ficavam todas ansiosas, assim. Então, no domingo, a partir das 2 da tarde, minha casa não parava. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. E às vezes eu esperava até o último momento, né, para tentar fazer. Falava, não, vou insistir, não vou desistir de hoje, não vou cancelar. Mas às vezes não dava para deixar as crianças no sereno, na garoa, e tinha a questão dos equipamentos também que não podia ficar exposto esse tempo. Então sempre cancelava. E acho que em 2019 eu peguei um dinheiro que eu tinha de férias aí, que eu não fui viajar, e falei, vou construir uma cobertura na laje da minha casa aqui, e disso daí eu comecei a pensar que poderia movimentar outras ações, né, dentro da precariedade que o território tem para acessar atividades culturais. Aí nasce o Espaço Felicidade, né? Existe uma outra história mais longa aí, né, que eu tinha te contado, mas acho que para resumir é isso, assim, né? Eu acredito muito na arte como ferramenta de transformação social,
né? Então, da mesma forma que isso aconteceu comigo, eu acredito que possa acontecer com outras pessoas dentro desse território. Eu gosto de falar também que eu vim da periferia do asfalto, né? Não morei na favela a vida inteira, né? E morava a menos de 2 quilômetros daqui. Quando eu vim morar para cá, foi uma realidade extremamente gritante, assim, que eu falei, meu, é outro mundo, né? É outro universo, é outro comportamento social, é uma outra cabeça. Então a gente precisa acreditar, né? A gente fala que as crianças é o futuro, a gente precisa propor alguma coisa, né, para que esse futuro que ela para essas crianças seja diferente, né? E para os adultos também, que a proposta não é só oferecer atividade para as crianças, se as maiores referências também é a família, né? Então, se a gente não mexer com a família, não adianta. Acho que o trabalho se torna muito mais a longo prazo ainda do que já é, né, oficialmente. Isso é muito importante, tudo isso que você está trazendo, porque primeiro mostra, assim, a diferença de realidades que existe no Brasil até hoje, que as pessoas acham que ficou lá no Sobrevivendo do Inferno dos Racionais, né? E quanto a gente tem o dado que só nesse ano de 2020 você teve o dobro do número de favelas surgindo, né? As favelas no Brasil, elas duplicaram de tamanho. E aí, eu queria só que você comentasse um pouco sobre essa diferença, sabe, de periferia do asfalto que você criou, que eu acho que é uma categoria importante para a gente entender o quanto que existem muitas camadas de vulnerabilidade social e que Sim. em alguns lugares no Brasil essas vulnerabilidades elas estão somadas de uma forma bastante agravante, né? Como é que você vê essa diferença de acesso? Ter né, um celular nem sempre se traduz em acessar informação de Sim. qualidade. Como é que você tem visto isso? Então, eu defino um pouco a periferia do asfalto, não é generalizando, também não é isso, mas que a periferia do asfalto, às vezes, é uma galera com uma família com uma estrutura um pouco melhor, intelectual, né? Então, a galera que já consegue pensar num futuro querendo ser um funcionário público, ser um professor, e dentro da favela, esses sonhos, eles estão muito distantes. Existe uma questão de além desse descaso social, né, generalizado para a periferia, vindo do Estado, existe uma questão de as pessoas, às vezes, nem sonhar com esse futuro, sabe? O que vier para mim tá ótimo, entende? Eu preciso sobreviver mesmo, né? Então, eu me impactei com essa realidade das pessoas. Exemplo, eu moro do lado da estação do metrô e do trem. Quando eu entrei aqui, quando eu vim morar aqui, eu sempre fui frequentador do centro, né? Sempre fui no Parque Ibirapuera, morei no Itaim também, né? Sou filho de uma faxineira, então quando minha mãe veio para cá, a gente não tinha casa, então a gente morou na casa da patroa dela. Então, para mim, algumas coisas eram comum para qualquer pessoa. Então, ir no Parque Ibirapuera, para mim, qualquer pessoa que morasse aqui, que tem ônibus direto, já tinha ido. E quando eu comecei a conversar com os meus vizinhos, eu percebi que isso não era uma realidade. Muitos nunca tinham ido no Parque Ibirapuera, muitos nunca tinham dado no trem, que é essa linha Osasco, Grajaú. Então falei, como assim? Vocês nunca foram, sabe? Para mim, isso eu cresci atravessando essas pontes, né? E quando eu cheguei aqui, eu vi que as pessoas nunca tinham feito isso. Eu falei, meu, e um número grande de pessoas, né? Nunca foi para praia, nunca. Eu falava, meu, mas para mim isso era muito comum, mesmo sendo filho de uma faxineira, né? Então, isso mexeu muito comigo. Tem uma história também. Quando eu mudei para cá, quando eu gosto de arte e tal, eu decorei meu cômodozinho todo, coloquei uns lambi-lambi no teto e tal. E o primeiro morador da viela onde eu morava na época, quando ele entrou nesse meu quarto aí que eu morava, ele olhou assim, ele fez a seguinte pergunta para mim: o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, por quê? Ele falou, porque pessoas que fazem isso não moram na favela. Pessoas igual você não é daqui, né? Então, isso foi a primeira fala que eu recebi na primeira semana, assim, né? Isso também foi bem impactante, assim. Esse vizinho eu tive a oportunidade de levar ele no centro para conhecer algumas coisas, né? Então, sempre consigo, de vez em quando, fazer essas pontes. Sábado Fazer mesmo eu vou essa levar as ponte. crianças no ateliê aí, bem legal, vão no Beco do Batman, vão começar a frequentar esses locais
sem ser para servir, que eu gosto de falar isso. As pessoas saem daqui para servir. Elas ocupam todos os lugares da cidade, mas para servir, né? Então, a gente vai mudar essa chave aí. Com certeza, Zig. É a gente aprender a ler para ensinar os camaradas, né? Que é um princípio muito importante do nosso trabalho da No Front, né? Não dá para falar de empoderamento financeiro no século XXI sem considerar que a gente tem um número muito expressivo de pessoas na base que está vivendo insegurança alimentar, que está Sim. vivendo uma série de inseguranças derivadas da desigualdade econômica nesse país, né? Você falou muito sobre os sonhos, e aí eu queria saber como é que foi fazer o curso e as pessoas também que você indicou da região para fazer o curso, como é que isso reverberou aí do lado de vocês? Como é que foi essa experiência de fazer o curso da No Front? É uma linguagem distante, né? A favela é uma potência muito grande financeira, mas ao mesmo tempo a galera não se enxerga dessa forma, né? Até para mim também, né? Eu acho que o que vocês vêm movimentando é algo muito novo para nós, né? Entender, né, essa nossa potência, essa nossa administração. Nós somos o público, não que nós queremos, né? A condição de salário também é o que ganha hoje se gastou nas contas de ontem, né? Então, pensar nesse planejamento não é uma coisa simples também, não é? Às vezes eu vejo que não é que a pessoa não quer, que realmente às vezes não sobra mesmo, né? É uma família populosa de 5, 6 filhos, que é muito comum dentro da favela. Tinha uma coisa também que eu não nunca imaginei, foi assim, ter aluguel dentro da favela. Eu falei, meu, tem muita casa aí na favela que é alugada, sabe? Então eu falei, meu, tem gente que paga para, sabe? A periferia do asfalto tá tão distante, né? Às vezes, você fala, meu, a gente paga aluguel para morar aqui, né? Eu falei, pensava que as pessoas só compravam, sei lá, né? E, meu, estava distante mesmo. Então, a linguagem financeira ainda é um bloqueio, né? Até por não se acreditar. Acho que quando não se tem sonhos, né? Quando se só quer se viver o hoje, se acordar amanhã tá ótimo, agradece a Deus, é difícil pensar nessas coisas, é complexo também, né? Então, é um movimento mesmo, né? É uma coisa do engatinhar. Exatamente. E é justamente esse trabalho da gente fazer isso numa perspectiva nós por nós, né? Porque tem muita gente que fala de educação Uhum. financeira, mas partindo de uma outra realidade que muitas vezes não casa com a realidade da gente, né? Acho que tem alguns desafios, mas o primeiro deles passa para a gente se apropriar desse lugar que também é nosso. Mas espera aí, preto pode fazer cinema, pode fazer música, pode fazer tecnologia e Pode também fazer pode falar tudo. de dinheiro, né? Porque a gente movimenta muita coisa. Zig, eu queria, né, saber um pouco mais do curso, assim, o que que ficou para você, o que que ficou de aprendizados, assim, se teve alguma transformação que você já conseguiu ver na sua vida, na sua rotina, e se você recomenda esse trabalho, assim, se você acha que é relevante esse trabalho do nosso eixo social, relacionado à distribuição de bolsas e tudo mais, qual que é a sua percepção desse trabalho que tem sido desenvolvido? Eu teve essa questão desse poupar, né? Desse fazer esse. Você tem uma palavra específica ali que é o guardar, mas tem uma palavra mais Investimento? de investimento, mas tem uma outra palavra, né? É algo que eu fazia, não vou mentir. Eu fazia mais inconscientemente, né? Como eu trabalhei muito tempo sem ser CLT, então eu tinha que organizar a minha vida financeira para ter o 13º e ter as férias, porque eu trabalhava como oficineiro para ONGs, né? Como prestador de serviço, então eu não tinha 10º e não tinha Férias. férias, né? Então, eu sempre tinha uma conta ali que eu colocava um dinheiro e nunca mexi nela. Nunca fui muito uma pessoa também focada em dinheiro. Sempre deixei as coisas acontecer. Então, quando houve essa minha separação com a mãe dos meus filhos, eu fui ver essa conta, tinha uma grana expressiva que eu não imaginava. E foi o dinheiro que eu consegui comprar o cômodo na favela, né? Isso me salvou, assim. Né? Então, depois disso, falei, meu, então daqui para frente, já que era para mim pagar um aluguel, eu não vou pagar um aluguel. O preço que seria de um aluguel, eu vou colocar esse dinheiro na conta, assim. Eu acho que foi uma das coisas que eu me identifiquei muito na hora que vocês falaram, assim, né?
Eu já fazia muito isso, né? Tipo, sei lá, ia muito para balada e falava, não gastei o dinheiro da balada, vou guardar aqui. Ou tinha uma questão de consumo que era um sonho inconsciente, comprava tênis, né? Hoje eu tenho 100 par de tênis, assim, que é assim, né? Não tem necessidade mais disso. Mas era isso, então fazia essas trocas. Mas hoje eu vejo a importância mesmo de ter esse fundo de reserva. Fundo de reserva, com Isso. certeza. E é Né? uma Que a gente parada que não afeta muito, faz. né? E eu vejo, assim, eu converso toda vez que eu vou fazer uma reforma na minha casa, eu converso muito com os pedreiros, né? Eu falo, se eu ganhasse o que vocês ganham, eu tava milionário, porque vocês ganham muito bem, vocês não sabem administrar, né? Então, não é que você não tem dinheiro, você não soube administrar, você não guarda, você vai pro bar, quer fazer presa para todo mundo, né? Então, é isso, assim, mas eu acho super importante, né? A linguagem é simples, né? Apesar do rap também, esse é meu olhar, ele não está tão mais presente dentro da periferia quanto foi nos anos 90 e início dos anos 2000, né? Mas tem a questão da ostentação, tem uma questão do sonho que o moleque consegue, mas ele acha que é tudo muito imediato, que aí também acho que o dinheiro vira uma isca, que é onde vai para o sistema carcerário, né? De achar que as coisas têm que acontecer da noite para o dia e não entender esse processo desse fundo de reserva que tem que acontecer, né? Então, acho que a linguagem que vocês falam é extremamente importante, né? Zig, é sobre isso, assim. Sabe que esse ano a gente se debruçou em fazer formações do nosso curso de educação financeira pela urgência que a pandemia colocou, né? Muita gente ficou desempregada, muita gente perdeu a renda. Então, nesse primeiro ano, a gente se dedicou em fazer formações desse curso de educação financeira básica para as pessoas que estão na ponta, empreendedores, pessoas, muitas mães solo fizeram nossas formações. E para 2022, a gente está vendo o desafio da formação de lideranças, né? 2022 é ano de eleição, é um ano onde todo mundo quer falar de política, mas uma questão que a gente se pegou percebendo e sendo demandado é do letramento econômico desses grupos que vão estar disputando esse fronte político, né? Existem aí uma série de ideias que estão dominando o mundo, né? Paulo Guedes, Bolsonaro, essas pessoas todas, elas reivindicam ideias muito antigas, e por isso que no ano que vem a gente vai fazer um programa de formação de lideranças, onde a gente vai trabalhar letramento político e econômico, para que as pessoas consigam ter mais ferramentas aí para entrar nessa arena do ano que vem, assim. Então, todo esse nosso esforço aqui é de mostrar para as pessoas o trabalho que vem sendo feito e o que a gente vai continuar fazendo. Então, ano que vem a gente vai fazer esse programa de formação para lideranças periféricas, que é pensar não só as lideranças institucionais, mas tem muitas líderes de movimento de moradia, por exemplo, que são lideranças políticas extremamente relevantes, que mobilizam as pessoas, e a importância da gente compartilhar esse conhecimento, né? E a gente também está desenhando e articulando aí um congresso de economia criativa entre o Brasil e a África, para a gente articular os irmãos do continente, de vários países, e pensar possibilidades econômicas entre a gente, né? A gente fazer essa travessia do Atlântico pelas nossas mãos, assim. Então, contando esse histórico todo, assim, porque esse é o objetivo do que a gente quer fazer, trazer ferramentas para transformar a nossa realidade, né? E é muito importante a gente estar junto de pessoas como você, que estão mobilizando através da arte, através da cultura, transformando a realidade, e a gente faz isso numa perspectiva nós por nós, né? A gente conseguir construir novas referências, investir na nossa juventude para ter um novo ponto de partida nas próximas gerações, né? Sim. Eu falo que hoje nós estamos potentes, né? Nós estamos, a favela, a periferia em si, né? A gente tem o público agora, a galera que está chegando da África, né? A galera refugiada. Então, a gente precisa utilizar, né? A galera fala 2, 3 línguas aí, e quando a gente vai para o racismo, você fala, esses caras são muito mais potentes do que muito gerente de muita coisa aí que mal sabe falar português,
E por ser preto, ninguém está nem aí, né? Um monte de engenheiro Um formado que está engenheiro trabalhando formado. com comércio porque o mercado de trabalho no Brasil não emprega eles, Uhum. né? O mercado de trabalho prefere contratar uma pessoa que não tem vários idiomas do que contratar um imigrante africano que tem, assim, uma expertise gigantesca, né? Então, isso é o racismo estrutural operando e sendo atualizado, Sim. né? E aí eu te pergunto, Zig, para a gente finalizar, você acha que esse conhecimento sobre economia e finanças tem potencial de transformar a realidade da população negra no Brasil? Com certeza, acho que não é um processo simples, né? A gente tem muitos bloqueios intelectuais, né? Então, aí, quando eu falo, quando a gente vem para essa periferia da favela, que é os becos e vielas, saindo do asfalto, o asfalto você vai ter esses bloqueios, mas aqui dentro muito mais, né? Que existe outras urgências, existe outras forças também sobre o domínio intelectual das pessoas, né? Então, é um processo, assim, eu acho que a gente não pode desistir, né? Eu acho que já está acontecendo, né? Eu acho que vocês já estão aí grandes, aí eu acredito muito nisso, e precisamos acreditar. Eu acho que não é um processo simples, né? Racionais demorou 30 anos para ter todo esse reconhecimento, né? Então, a gente, com mais interferências que nós temos hoje, talvez vai se demorar um pouco mais para ter uma massa, né? Já existe um público, né? Mas a gente precisa, o que eu gosto de falar é que, principalmente da galera da linguagem cultural, a gente precisa se comunicar mais com os guetos, né? A gente se comunica muito com a periferia do asfalto, falando sempre para os mesmos, né? Então, a gente usamos muito, vou me colocar nesse lugar, por mais que eu esteja aqui, moro nesse ambiente, mas eu vejo muito que se usa a, a favela como título, né? Mas não leva o conteúdo para dentro da favela. Então a gente precisa trazer esse conteúdo, porque tem muita gente potente aqui dentro, só precisa ter um pouco de paciência aí para a gente fazer essa transformação junto. É sobre isso, é sobre isso. Vamos construindo essa nova era que já está anunciada há um tempo, né? Eu acho que a gente é fruto de muitos processos, assim. Para a gente ter hoje liberdade de expressão, a gente teve muitas gerações que batalharam muito para a gente poder ter liberdade de trânsito, de ir e vir, liberdade de escolha. Então, a gente não é nem o começo e nem o fim dessa disputa, a gente faz parte dessa continuidade. E a pergunta que eu me faço todos os dias é como é que a gente pode honrar o legado dos nossos mais velhos para deixar melhores condições para os mais novos, né? Não necessariamente a gente vai estar aí reinventando a roda ou conseguindo dar respostas para problemas estruturais, mas se a gente consegue instrumentalizar outras pessoas a pensarem nesse problema e a se colocarem dentro dessa situação, acho que a gente chega num lugar diferente, né? Eu Zig, gosto. quero agradecer. Diga. Só queria falar uma outra coisa que você falou disso, né? É que eu gosto de falar que a gente sempre começa do zero, né? Por mais que às vezes nossas famílias consigam algumas coisas, tem sempre uma fala, e ninguém me deu nada, então se você quiser, você vai começar do jeito que eu comecei. Ninguém me ajudou, então a gente sempre começa do zero, mas sempre falando que o filho do papai já começa ganhando carro com 18 anos. Você fala, então a gente precisa inverter isso, não que a gente precisa dar um carro para os nossos filhos, mas a gente precisa entender que não começar do zero é um passo muito grande já, né? Então a pessoa já muda já esse olhar para o futuro, né? Então é isso. Senão eu vou Com falar muito. certeza, quantos de nós não teve que aceitar um trabalho, o primeiro que aparece, pelo desespero de ter que fazer dinheiro, de ter que ajudar em casa? E se a gente tivesse essa oportunidade de fazer um curso de inglês ainda na juventude, balé, quantas meninas negras não queriam ser bailarinas, mas por essa questão do acesso mesmo tem dificuldade, né? Eu acho que essa questão que você traz é muito importante, que é a gente parar não só de sair do zero, mas do negativo, porque muitas Negativo. vezes esse zero tem um negativo aí, um Uhum. negativo da gente ter pessoas que dependem da gente
e que a gente, mesmo sem acumular recursos e patrimônio, a gente já tem que estar chegando junto, ajudando em casa nossos pais, ajudando o companheiro, ajudando família. Então, tem uma questão importante que é a gente conseguir se organizar para ter melhores condições para as próximas gerações, né? Porque a nossa história, nosso passado, não tem como voltar atrás, já passou. Mas será que a gente não consegue garantir que um sobrinho, um neto, vai conseguir aprender inglês logo na primeira infância, sem ter que sofrer? Vai conseguir fazer o esporte que quiser, porque esporte é investimento, né? As pessoas acham que é tudo sobre talento e dom, mas muitas pessoas não se tornam grandes ginastas porque não têm o tempo de se dedicar a estar indo fazer o treino, a comprar os equipamentos, não tem infraestrutura de lugar para treinar, né? O Brasil, ele gosta de falar de esporte só na Olimpíada. Depois, os atletas desse país são totalmente ignorados, né? E como é que a gente se organiza para construir outro referencial, né? Zig, adorei nosso papo, adorei nosso papo. Quando essa pandemia acabar, eu quero muito conhecer o espaço de vocês, quero muito ir para uma sessão de cinema e quero que a gente se mantenha conectados, porque eu sempre falo, o conservadorismo está muito articulado e as forças progressistas precisam estar também. Os seres de luz precisam estar muito mais articulados para que a gente consiga incidir sobre essa realidade, assim. Então, quero dizer que conte com a No Front, conte comigo para as empreitadas necessárias da gente transformar essa realidade, conseguir construir nossos sonhos e um futuro mais digno para a nossa comunidade, viu? Certo. Posso fazer uma propaganda aqui do espaço, né? Pode, com certeza. Então, convido o pessoal que está assistindo a conhecer melhor. O Instagram do Espaço Felicidade, quem quiser visitar, é só mandar uma mensagem lá também, tá? Estamos aqui do lado da Estação Santa Maria do metrô, na Favela da Felicidade. Sigam lá meu perfil também, pessoal de artistas, Irmales e Artes, que lá às vezes tem umas artes lá que é para venda, que é onde eu tiro recursos para manter aqui, não tem recursos financeiros nenhum, certo? Então, é isso aí. É sobre isso, galera. Incentivem os artistas independentes do Brasil, incentive a arte preta. Zig, gratidão pelo seu tempo. Muito obrigada por se disponibilizar a trocar essa ideia com a gente e por suportar nosso trabalho, né? Todo esse alcance. A No Front é o que é por conta das nossas redes, por conta de tudo que a gente faz coletivamente. E a gente está construindo tijolinho por tijolinho desse castelo que a gente está vislumbrando para o nosso futuro, viu? Gratidão enorme mesmo, tamo junto. Então, tá aqui também super importante dar essa fala sendo um favelado, né? Então, que ótimo. Muito obrigado. É sobre isso, é sobre a gente falar em primeira pessoa, a gente não precisa de interlocuções, né? A gente precisa de oportunidades e de acesso para que a gente consiga contar a nossa história, por isso que foi muito importante para a gente ouvir sua história, poder somar nessas formações, e a gente segue junto ano que vem, viu? Tá bom. Tamo junto.